Não julgueis, para que não sejais julgados. Com critério que julgardes, vocês serão julgados. Quem é você para me julgar? Eu creio que você já ouviu essa frase, certamente. O vídeo de hoje é sobre julgamentos. Nós vivemos uma sociedade relativista, onde cada um entende ter a sua própria verdade. Daí, essa frase cai muito bem. Quem é você para poder me julgar? Eu creio que há dois tipos de pessoas. Aquelas que entendem que não devem fazer nenhum tipo de julgamento, mais ou menos assim, política, futebol e religião não devem ser discutidos, e aquelas que exercem julgamentos o tempo inteiro. Jesus, nesse texto em Mateus capítulo 7, está falando para ambos os grupos. Qual é o tipo de julgamento que é condenável aos olhos de Deus? O julgamento hipócrita. Por quê? Aquele julgamento que eu não sou humilde para reconhecer que eu também possuo defeitos e tenho pecados. Era o caso dos escribas e dos fariseus, que julgavam motivos errados por razões completamente equivocadas. Eles tiravam o cisco dos olhos das pessoas, mas diante deles os seus olhos tinham uma trave, ou seja, uma madeira imensa. Eles, na verdade, eram cegos. Eles confessavam os pecados dos outros, mas não confessavam os seus próprios pecados. É basicamente isso. Uma história muito simples ilustra essa situação. Um casal havia mudado para uma casa nova, uma casa muito bonita, e todos os dias pela manhã eles tomavam café na cozinha. E eles olhavam pela janela, sempre tinha uma vizinha que estava ali lavando as roupas, principalmente os lençóis. E sempre a vizinha colocava um lençol para poder secar bem diante da janela desses novos moradores. E a esposa sempre dizia: como essa mulher faz isso? Os lençóis estão muito sujos, amarelados ainda, com manchas, e isso repetiu por vários e vários dias. Certa manhã, quando eles acordaram e foram tomar o café, essa senhora olhou pela janela e percebeu que os lençóis estavam brancos, maravilhosos. E ela disse para o seu marido: meu amor, a nossa vizinha aprendeu a lavar lençóis. Aí esse marido disse para sua esposa: não, meu amor, é porque hoje pela manhã eu acordei assim bem cedo e lavei todas as nossas janelas. Você entendeu? Muitas vezes são as nossas janelas que estão sujas. Então nós temos que ter humildade ao fazermos julgamentos, entender que os outros também erram. Temos que julgar de forma amorosa. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, diz: se alguém for pego em alguma falta, devemos agir com espírito de brandura, com amor. Uma coisa muito importante quando exercermos julgamentos: não ligue os pontos. Como assim? Trabalhe com fatos e não com suposições. Nós podemos exercer julgamentos? Podemos. Quando nós olhamos a Bíblia, o próprio texto que nós estamos falando, logo abaixo nos diz assim: não deis aos cães o que é santo e nem lancei aos porcos as vossas pérolas. O que Jesus está ensinando? Acerca do Evangelho. A pérola é o Evangelho. E muitas pessoas têm recusado e têm feito assim, uma desfeita em relação à oferta da graça, ou seja, ao Evangelho. Não devemos insistir demais, é como se estivéssemos lançando pérolas aos porcos. Como nós vamos saber quem são porcos? É uma figura de linguagem. E quem são os cães? Exercendo discernimento, exercendo julgamento. Então, há julgamentos que são permitidos à luz da Bíblia, desde que sejam feitos o quê? Com prudência. O apóstolo Paulo julgou uma atitude errada de irmãos na igreja de Corinto, lá no capítulo 5, e ele nos diz que nós iríamos exercer julgamentos nos fins dos tempos, ou seja, no dia do juízo, conforme 1 Coríntios capítulo 6. O que é muito importante ao exercermos juízos ou julgamentos? Volto a dizer: trabalhe em cima de fatos e não aquilo que você presumiu. Nós temos que ter provas, temos que ter realmente ações concretas. Outra coisa muito importante: julgue atos, ações. Nunca julgue o coração. Uma coisa que eu vejo que muitos têm cometido, um erro terrível: nós muitas vezes julgamos em cima de nossas preferências e não aquilo que é bíblico. Nós julgamos aquilo que é bíblico e não aquilo que é preferência. Às vezes tipo de roupa, tipo de cabelo e entre outras coisas. Tudo isto é preferência. Muitas vezes nós não temos nenhum fundamento bíblico para condenar tais atitudes. O que eu vejo que é extremamente vital nos julgamentos? Nunca
exerça um julgamento eterno. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais piedoso, mais crente que seja, pode lançar um julgamento eterno. Ou seja, essa pessoa foi salva ou essa pessoa foi para o inferno, independente da vida que ela tenha vivido. Nunca faça isso. Qual que é o meu critério para julgar? Lá em Mateus capítulo 7, verso 12, nos diz: aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer a eles também. Então, se formos amorosos, se agirmos com justiça, balizados na palavra de Deus, poderemos e faremos julgamentos corretos e honestos. Que Deus abençoe e lhe dê muito discernimento.